Olá pessoal, então agora teremos a última aula do módulo sobre visualização de dados. Então, por que nós fazemos visualização de dados, né? Basicamente, por várias razões. Uma, como pessoas, como usuários, nós não conseguimos tentar extrair tanta informação dos nossos dados quando eles estão numa forma tabular, numa forma de tabela, mas sim numa forma de gráficos, né? Então, a partir do gráfico, nós conseguimos tentar fazer comparações, tentar identificar correlações e entre os dados de uma forma bem mais simples, bem mais rápida. Além disso, os dados eles podem ser complexos e que são na maioria dos casos. Eles podem ter várias dimensões, que no caso podem ter várias colunas, né? Enfim, são sinônimos nesse caso e tentar analisá-los assim de uma maneira mais bate-pronto pode ser não ser tão fácil ou tão compreensível. Então, por causa disso que nós temos visualização de dados ao nosso dispor, para tentar auxiliar nessa extração de informação. E data vis, ou visualização de dados, é basicamente bem mais arte assim do que ciência. Claro, tem a parte de ciência, mas ela tem toda as boas práticas que as artes trazem. Então, nós temos que tentar, primeiramente, tentar entender o contexto que aquela informação vai ser aplicada, para, a partir disso, em tentar identificar alguma forma de visualizar aquele dado de uma maneira bem efetiva ou mais efetiva para aquele nosso caso, eliminar os ruídos, ou seja, eliminar a informação que não está sendo relevante para passar a nossa mensagem para justamente a partir disso, a gente consegue focar a atenção justamente naquele ponto específico que nós queremos passar e sumarizando tudo para poder contar uma história, e tentar contar o que aqueles dados estão passando, o que é a mensagem que a gente quer passar para o nosso usuário final, de maneira bem clara, bem concisa. E novamente aqui em DataVis não existe certo e errado, basicamente são boas práticas que a gente pode adotar para fazer a visualização de uma forma bem mais efetiva, clara e concisa. Aqui vamos começar por um exemplo. Esse tipo de gráfico aqui é bem comum da gente encontrar no nosso dia a dia. O que ele está falando? Ao longo do tempo, então nós temos janeiro, fevereiro, março até dezembro, nós temos a tendência dos tickets, o volume de tickets recebidos e processados. E, bom, aparentemente não tem nenhum problema, né? Tá falando aqui a tendência, tá as informações todas aqui, ok. Será que tem alguma coisa errada aqui, né? E tem coisas que podem ser melhoradas. Então vamos lá. Primeira coisa, eixo Y. Nós temos aqui o rótulo, que é basicamente a informação de cada barrinha. E nós temos o eixo que ele vai falar, mesmo a escala aqui, né? Então 0, 50, 100, etc. Então concorda primeiramente, porque isso aqui está meio redundante. A informação aqui é basicamente aqui, só que aqui de uma maneira um pouco mais, como se fosse uma régua, né? E aqui o mesmo dado, só que é o valor exato daquela barrinha. Então, putz, tá, aqui já tem uma redundância. O que significam essas cores? Então, culturalmente, a gente associa azul a bom, vermelho a ruim. E aqui, as cores, basicamente é para separar, né? Os tickets recebidos dos processados. Mas será que realmente tem essa conotação assim? Será que os tickets processados são ruins e os recebidos são bons? Não sei. E por fim, putz, o que eu quero passar com essa mensagem, né? O que eu quero falar? Tendência? Não sei, para mim não está claro. Uma forma da gente melhorar, então, vamos lá. Primeira coisa, gráficos temporais, ou seja, que levam em consideração o tempo, eles costumam ou ficam melhor adequados quando a gente utiliza gráficos de linhas, que aí a gente conseguiria traçar uma linha ao longo do tempo para tentar verificar qual que é o padrão daquele comportamento. Outra coisa, é, quando a gente utiliza o gráfico de linha, a gente elimina algumas informações que acabam sendo meio, digamos, atrapalham assim nossa comparação. Por exemplo, aqui nessa barra a gente tira, a gente meio que só deixa o topo assim, né, que é o que a galinha fala, e aqui a gente conseguiria tentar identificar que existe uma divergência aqui a partir de maio. Tá vendo aqui que os recebidos 202 e aqui 156 e por aí vai. Então, meio que essas linhas de tickets processados se divergem. E aqui elas também mostram aqui, né, se reparar. O azul fica mais para cima do que o vermelho e por aí vai. Só que aqui não fica tão claro, né? Acho que aqui fica bem mais claro
essa separação a partir de maio. Ou seja, esse conjunto de fatores basicamente torna esse gráfico bem mais autoexplicativo do que o anterior. Aqui nós temos outro exemplo também, né, que pode ser melhorado. Então, o que que a gente pode começar a se perguntar, né? Então, algumas coisas. O que que a gente poderia mudar no gráfico? O que que ele está faltando? E acho que o mais importante de tudo, qual a mensagem que ele quer passar aqui? Então, nós temos resultados de algumas pesquisas e gráfico de pizza ele é bem comum, mas ele não é. A gente é bom a gente evitar, assim. Principalmente porque as pessoas, como humanos, nós temos é, bem mais dificuldade de comparar, no caso, áreas de um, de um, de um gráfico de pizza, né? Áreas, ou seja, alguma coisa que não é uma dimensão, uma única dimensão, do que comparar, por exemplo, uma barra ou um gráfico de linhas, por exemplo. Uma barra assim, um gráfico de barras, a gente consegue comparar o tamanho das barras e ver qual que é maior, qual que é menor, que a gente consegue comparar melhor. Nesse gráfico de pizza fica um pouquinho mais difícil. Então, algumas coisas que a gente pode melhorar aqui nesse gráfico. Mudar, de em vez de trazer um gráfico de pizza para um gráfico de barras aqui, então a gente avalia que realmente antes ele tinha um comportamento do que depois, e aqui a gente também pode utilizar algumas coisas a nosso favor. Primeira coisa aqui, a cor azul para falar que é o depois, cor cinza para falar que é o antes. Então a gente vê que realmente houve um aumento aqui, né, nessa resposta aqui do Bard, not great, ok, diminuiu bastante, mas aumentou bastante aqui em kind of interested and excited. Então, é, agora a gente consegue, com essas perguntas aqui, né, com essas descrições, o que antes estava de uma maneira é, talvez não tão amigável, né, enfim, só estava as questões puras, então a gente conseguiria tentar auxiliar essas novas visualizações, né, enfim, esses novos artifícios, para já fazer o gráfico um pouco mais autoexplicativo. A ideia é que ninguém precise explicar esse gráfico, que só de bater o olho, um usuário já consiga entender. Ah, legal, é, é um dataset sobre pergunta, sobre uma pesquisa que fizeram, sobre como que o usuário se sente sobre ciência, como que era antes e como que era depois, enfim. E aqui estão as mudanças de cada pesquisa, né? Enfim, é, do antes e do depois. Então, basicamente, esses textos de apoio auxiliam bastante, né, a trazer essa mensagem de forma mais coesa, e as cores também ajudam a enfativar que teve um aumento positivo aqui. E beleza. Então, como que, resumindo, a gente pode passar uma boa mensagem de DataVis, né? Quais são algumas boas práticas que a gente vai pegar aqui? Bom, uma boa visualização, ela deve ter ser acompanhada de uma boa história, então ela tem que ter um contexto, né? E cada elemento de uma visualização tem que ter razão de existir. Aquele texto tem que estar lá por algum sentido, aquele número, aquela barra, enfim, tudo tem que estar lá porque tem que estar. Nada que é eliminar o máximo de ruído possível, né? O máximo da redundância. E quando a gente fala em máximo de eliminar o máximo de redundância, sempre a máxima, menos é mais. Então, quanto menos informação, quanto mais minimalista nesse caso, acaba sendo mais benéfico assim para a visualização. Outro ponto super importante, quem que é a audiência? Quem que é o nosso público-alvo? Será que é um público técnico? Será que é um gestor? Será que é um cliente que nunca viu aquele dado? Então, nós temos que realmente adaptar para o nosso público-alvo. E um dos mais importantes também, saiba a sua mensagem. Saiba o que que você quer passar, o que que você quer comunicar, que a partir disso, a partir desses três pontos, que nós conseguimos trazer uma visualização um pouco mais efetiva. E além disso, a gente pode evitar também alguns tipos de gráficos, né? Igual a gente viu, o famoso gráfico de pizza. Igual nós falamos um pouco tempo atrás, naturalmente pessoas são ruins em interpretar áreas. Então aqui a gente, olhando, não consegue tentar entender, né? Putz, será que o A é maior que o B? Ou o E parece bem maior que os outros, né? Mas será que ele é maior que o D? Aqui eu também em dúvida. Então, justamente por isso, essa dificuldade que a gente tem de trazer, é, tentar comparar as áreas. E agora piorou, né? A gente quer comparar os três gráficos de
Pizza, enfim, tentar entender a evolução a partir deles. Putz, agora que eu não sei mesmo, né? Parece que o A tá menor aqui, diminuiu, mas putz, tem que gastar um tempo aqui para tentar olhar eles. Então, se a gente só mudar aqui, né, para gráfico de barra, olha que bonito que fica. A gente vê, né, que primeiramente o A é o menor de todos, aí vai subindo até o E, aí depois ele aumenta aqui, né, em relação ao anterior, e ele mais ou menos fica em segundo lugar, e depois ele fica o maior de todos aqui, né? Agora fica mais fácil de comparar, justamente por isso. A gente consegue comparar uma distância assim, né, um comprimento muito melhor do que uma área. Então, aqui sumarizando, gráficos de barras permitem comparação de áreas direta de alturas, mas enfim, a gente ainda consegue melhorar ele ainda mais. Então, como que a gente pode melhorar eles? Então, uma forma é colocar ou só esse eixo aqui, né, ou o rótulo de dados, que ele fica aqui em cima. Basicamente, escolhe um ou outro, né? Particularmente, eu gosto bem mais desse, ele traz a informação certeira e utiliza as cores também, né? Para nossa informação. Então, se a gente quer pontuar o moonshot, a gente pode colocar os outros como uma cor um pouco mais transparente e evidenciar esse aqui, né? Até com só ele com o valor aqui em cima, com o valor que ele realmente tem. Mas, infelizmente, o gráfico de barras, né, não é bala de ouro, né? Ele não serve para chegar os dados como parte de um todo. Então, uma forma de a gente fazer isso é fazer o gráfico de barras empilhadas, né? Que aqui eles falam de uma maneira como se fosse uma percentagem, que o moonshot ele representa 19% dos nossos dados aqui. Então, isso aqui é uma maneira um pouco mais percentual, uma maneira que diz qual que é a percentagem que aquela categoria representa em relação ao todo. Ou tem o True Map também, que aqui ele visualiza as proporções. Então a gente vê que o 19 Moonshot representa 19%, o Quick Win 54% e por aí vai. Então aqui é basicamente uma forma de tentar entender só as proporções, né, de cada categoria. E beleza, nós falamos ali das cores, né, para tentar explicitar, tentar pontuar, né, o Moonshot. Mas aí a gente pode falar um pouco mais sobre elas, né? Então, a gente consegue conceitualizar os tipos de cores e paletas e a finalidade de cada uso. Então, nós temos as cores sequenciais, que elas têm como finalidade fazer uma distinção entre as informações. Nós temos os tipos divergentes também, né? Que basicamente vai tentar representar alguma informação, e a qualitativa, que ela pode ser utilizada para fazer um destaque.